questão da importância do achatamento da curva, né? A gente Sim. tá vendo aí que nos últimos dias e semanas a curva tem subido bastante, né? Tinha dado uma breve percepção de achatamento, mas do nada também voltou a subir. Então a gente precisa que a população se engaje nessa quarentena, nesse isolamento. E qual que é então a importância do achatamento dessa curva para a gente poder passar por esse momento que a gente está passando? Então, a gente precisa entender que o achatamento da curva é a ideia de uma redução da velocidade de disseminação do vírus. Não é que não vai acontecer a contaminação, mas a gente precisa desacelerar essa contaminação, para que a gente possa ter uma contaminação mais controlada e ao longo do tempo. Então, a gente pode usar um exemplo assim: ao invés de a gente ter 100 pessoas contaminadas em um dia, a gente pode ter 10 pessoas contaminadas por dia a cada 10 dias. Isso auxilia no que? No nosso sistema de saúde. A predisposição é que a gente tenha o número de infectantes novos e que precise de instalações hospitalares iguais ou até menores daqueles pacientes que já estão recebendo alta, para que a gente consiga corresponder à demanda de leitos que a gente tem disponível no país e conseguir dar assistência para todo mundo. Então, o nosso nível de contaminação não pode ser maior do que aquilo que a gente tem, que aí é onde a gente entra em colapso, é o que já está começando a acontecer. Com o descuido, mesmo sendo estipulado já a quarentena e o isolamento social, a gente vê aí uma galera saindo dessa zona de desobedecendo essa norma, então isso aumenta muito o contágio em relação à transmissão, né? Porque a gente propõe que mais ou menos uma pessoa infectada pode estar contaminando aí entre 2 a 5 pessoas. Então, quanto mais a gente ficar em isolamento, sair o mínimo necessário, fazer a higienização correta, a gente consegue que essa transmissão seja de uma forma mais lenta e que a gente consiga atender todos os pacientes que venham necessitar de algum tratamento mais específico. Ah, entendi, legal. Então, esse achatamento não é nem, só fazendo um resumo aqui, né? Não é nem para poder não ter mais a transmissão, porque pode ser que continue ocorrendo, mas é para ter um Sim, controle melhor e evitar legal. que o sistema de saúde entre em colapso, né? Sim. Legal. Tem mais uma pergunta aqui na live. Qual que é a diferença entre o álcool 70 e o álcool normal? Por que é recomendável usar o álcool 70? Então, na verdade, a gente fala do álcool 70 em relação à propriedade do álcool e o tempo que a gente consegue utilizar para ele de esterilização. Se a gente usasse um álcool maior, a evaporação do álcool é muito maior. E o que acontece? A intenção do álcool é ele destruir a proteína que envolve o vírus e causar a morte do mesmo. Então, o álcool 70, quando a gente usa na mão, a gente consegue realmente fazer toda a higienização da mão. O dorso, os dedos, punhos. Então, essa é a intenção do álcool 70, você conseguir esterilizar toda a mão com aquela quantidade que você coloca, sem você ter a evaporação completa do álcool. Ah, legal, entendi. Tem uma outra pergunta aqui também que eu acho interessante, que é sobre essa parte de higienização, né? Como fazer a higienização das compras de gêneros alimentícios que trazemos do mercado e feiras livres? Porque você vai trazer fruta, né, e os mantimentos. Como que a gente faz essa Sim, higienização com qualidade e também para não usar tanto álcool a ponto que seja nocivo para nós mesmos que vamos consumir aquele alimento, né? sim. A intenção, então, dos alimentos, na verdade, fruta, verdura, coisas orgânicas, é a gente lavar, higienizar mesmo esses alimentos. Pode ser com água e sabão, ou então a gente pode deixar de molho. Algumas pessoas já aderem isso naquele hipoclorito. A gente coloca algumas gotinhas e deixa o alimento ali imerso durante 10 a 20 minutinhos. Depois enxágua e você pode guardar. Em relação às embalagens, se for algo lavável, como garrafa de refrigerante, garrafa de cerveja, a gente pode estar fazendo a lavagem desses materiais também e guardando, e também já nos previne de outras formas de infecções bacterianas. E os pacotes você pode higienizar ou com álcool, ou então com um pouco de água sanitária. E a intenção é que você higienize todos os alimentos que você vai consumir dentro de casa, até, por exemplo, todas as embalagens, na verdade, né? Desde papel higiênico, óleo, tudo que você vai guardar, esses alimentos, hoje eles precisam ser higienizados com bastante cautela. Entendi, legal. Tem uma pergunta também que foi mandada para a gente ontem pelo Stories, que é uma pergunta bem polêmica, que eu vejo o pessoal comentando na internet. Inclusive, eu saí para a cidade ontem também e vi isso acontecendo na cidade também.
Adianta usar máscara se eu não tenho nada? Só eu uso que Sim, tô doente, todo mundo usa? Qual que é a recomendação nesse sentido da máscara? sim. Então, hoje, a partir de hoje, aqui na Machada Santista também é estipulado o uso de uso obrigatório, né? Como norma, a máscara. Quando a gente iniciou essa pandemia, a gente falava do uso de máscara para quem tivesse com sintomas, qualquer sintomas, febre, dor de garganta, tosse, para evitar a disseminação. Hoje, como a gente sabe que algumas pessoas podem estar assintomáticas ao vírus, pode estar contaminada, pode estar transmitindo, mas não tem nenhum sintoma, então o uso de máscara é ideal porque a gente não tem especificamente nenhum remédio contra o Covid-19 ainda, e a gente não tem vacinação, que seria a melhor arma, a maior aliada para a gente nessa pandemia. Então, a nossa maior proteção agora é o uso de máscara. Porque eu posso estar sintomática e posso estar transmitindo para uma outra pessoa que não tem absolutamente nada, ou ao contrário disso. Então, a máscara hoje, ela vai ser a nossa barreira de contaminação. Então, eu que não tenho nada, não transmito e também não recebo nada é, de uma pessoa contaminada. Então, essa é a ideia da máscara, você se proteger. Ah, legal. Bom, espero que tenha respondido aí quem mandou pra gente essa pergunta, esse questionamento. E aí, já voltando aqui para as perguntas da live, tem uma pergunta assim. No tapete de entrada de casa, posso deixar embebido de lisoforme para higienizar os calçados? Ou o que seria melhor? E aí eu vou complementar com uma pergunta minha. Essa questão de tapete, de calçado, faz sentido ter essa higienização também? Ou seria mais para superfícies e objetos que trazem de fora para dentro de casa, como os alimentos, na pergunta anterior? Então, essa higienização tem que ser constante também. Há uma dica, né, de você deixar um tapete do lado de fora, um pano embebedecedor com água sanitária, ou com lisoforme para desinfecção dos calçados, mas a minha orientação seria você não adentrar dentro de casa com o sapato que você veio da rua. A não ser que você faça a higienização completa do sapato antes de guardá-lo, ou então que ele fique, tipo, numa área reservada fora de contato da casa. É, essa ideia do pano, para quem mora em apartamento, pode ser uma medida protetiva, assim, mas não aconselho vocês, a gente tem mania de entrar com o sapato, andar por toda a casa. Então, você pode higienizar o sapato ali quando você entra naquele pano que você deixou e deixar ele em um local reservado para quando você for sair novamente. Ou então fazer a higienização completa do sapato. Legal, legal. E Diga. complementando, acho que também perguntou dos tapetes, né? Em relação a tapetes que ficam dentro de casa, se você já faz asepsia antes de entrar, quando você chega de algum lugar, você vai para o banho, se higieniza e depois você utiliza aquele tapete, acredito que não tenha problema. Agora, se for um tapete que você tem essa transição de entrar e sair, é melhor ser retirado, na verdade, ou então ser higienizado com uma frequência maior.